estilosa, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no canal Pode Estilo. Já peço para você se inscrever, ativar as notificações, porque aqui no canal nós falamos de moda, saúde, beleza. E hoje eu trouxe a Carol. Carol, que é uma amiga que me inspira, que sabe o que é maternidade, que também fala de educação, tem uma história linda para compartilhar. Já tive a oportunidade de te receber em outra entrevista. Sim. Agora eu quero compartilhar com as meninas essa história de vida inspiradora com a academia, mas também como professora. Eu queria que você se apresentasse, Carol, e contasse quem é a Carol. Então, boa tarde. Fico muito feliz pelo convite, Mônica. É um prazer compartilhar um pouco da nossa história e poder inspirar outras pessoas, claro. Eu sempre que posso incentivo e tento buscar assim, porque não é fácil. A gente, com as lutas diárias, mas vale a pena. Eu sou Caroline, sou mãe da Maíra, de 9 anos, sou esposa, sou professora de educação física, atendo como personal há 20 anos e sou concursada do município de Palmas. Adoro dar aula, adoro pessoas e fui me ousar, né, do empreendedorismo, e algo que eu não esperava, venho aprendendo diariamente. Mas quando você decidiu empreender? Falo que geralmente acontece em momentos de dificuldade, mas em 2018 eu tive um contratempo e eu fui impossibilitada de continuar dando as minhas aulas, né, onde eu ministrava, e aí eu tive que me adaptar à realidade. E aí, o que eu tinha, mais ou menos aquele ditado que do limão se faz uma limonada, o que eu tinha, eu abri uma academiazinha pequena, um estúdio com máquinas, e aí trabalhozinho árduo e uma história, uma missão de objetivos. E aí a gente foi crescendo e construímos assim um nome, uma história hoje, que é a HIT, né, que tivemos há pouco aí construindo a segunda unidade da HIT na Orla. E tudo o que eu sempre falo quando eu encontro as pessoas, tudo em busca de levar movimento, porque eu, Caroline, além de tudo isso, sou uma amante do exercício físico. E eu acho linda a sua história, porque você, né, se resgatou através do exercício físico ali na infância, na adolescência, foi onde você se encaminhou. Sim. Esse foi uma virada de chave muito importante. Eu falo que desde o princípio era para eu fazer isso, porque eu estava até comentando há pouco com uma pessoa que eu, durante toda, tive uma infância assim, bem difícil financeiramente, e aí os meus pais não tinham condição de pagar a escola, e aí foram pedir bolsa na escola, e aí a escola falou, não, nós podemos dar bolsa, desde que ela pratique esporte e represente a escola. Tinha muito incentivo ao esporte. E aí, assim começou a minha história. Então, toda a vida é incentivada. E aí eu participei, fiz vários esportes, representei, joguei várias modalidades. E aí terminei meu histórico fazendo faculdade também, com bolsa pelo esporte, pelo judô. Que eu sou professora de judô, sou concursada até como professora de judô. Não ministro aulas de judô hoje, mas eu falo que futuramente eu pretendo voltar, porque eu acho que tem muito a contribuir para a formação das crianças. Você sabe que o Caduzinho já tá na lista, né? E os meninos adoram. E ele saiu aqui em Palmas porque ele praticava no Praia Clube, em Uberlândia, que também é referência, né, no esporte brasileiro. E quando nós viemos para Palmas, ele deixou o judô, mas eu tenho certeza que se você voltar pro judô, ele volta pro judô, hein? E eu vejo que muitas mães me relatam isso, até porque os pais fizeram judô, tiveram contato e gostam muito da questão da disciplina do judô, e que realmente é algo assim primordial. Mas Palmas ainda tem tá engatinhando, né, nessa modalidade, e ainda faltam boas estruturas e mais profissionais, mais clubes, mais... A gente tem aí ainda um pouco tímido o desenvolvimento da modalidade. A cidade ainda é muito jovem, né? Ainda tem que desenvolver bastante, assim, na área do esporte, mas de modo geral, eu achei muito interessante, porque quando eu te convidei para fazer a entrevista, você falou, vamos abordar qual é a diferença da atividade para o exercício físico.
E a gente não tem essa clareza, esse discernimento, né? Vamos entender aqui, então. Eu falo muito que, assim, hoje as pessoas misturam, que elas falam assim, eu caminho na rua todo dia. Mas eu não sou sedentário, eu sou super ativa, porque meu pai trabalha na fazenda. Isso, né, é atividade física. Qualquer movimento é uma atividade física, uma atividade que o físico faz. O exercício físico, ele precisa ser periodizado. Ele precisa ter uma progressão. Ele precisa causar uma adaptação do corpo. Então, assim, você pode fazer uma caminhada. Se você caminha todo dia 30 minutos, se você continuar por um mês, 2, 3 meses, aquilo vai ser uma atividade física. Não vai ser um exercício físico. Agora, se todos os dias você aumenta um pouco, agora eu estou caminhando, mas agora está muito tranquilo, então agora eu vou correr. Aí depois eu vou caminhar e vou trotar. E aí, então, eu sistematizei aquela atividade física. Aí ela passou a ser um exercício físico. E para ter um benefício à saúde, que é o que a gente vê, de prevenção de Alzheimer, né? Prevenção de Parkinson e os 1000 benefícios que a atividade física proporciona, ela precisa causar uma adaptação no corpo. Sim. Então, ela precisa ser um exercício físico e não uma atividade física. Porque limpar a casa é atividade física. Você tem um desgaste, né? Às vezes a gente dá essa desculpinha mesmo, né? Mas a limpar a casa gasta mais caloria do que caminhar ou ir para academia. Ou eu falo, não, é sobre isso. Não, porque hoje sim. Mas, por exemplo, aquela pessoa que ajuda na sua casa, que ela limpa a casa todo dia, aquilo ali para ela é tão natural que entra a nossa conversa aqui. Porque ela já está acostumada. Ali já não tem mais a função de adaptação do corpo. Não tem nenhum benefício à saúde, aquela função rotineira dela. Agora, para aquela pessoa sedentária, que só fica parada, que só trabalha sentada, e ela fez uma faxina em casa, naquele momento aquilo foi um exercício, né? Porque houve ali uma adaptação do corpo. Tem pessoas que falam mesmo que sentiram doisinha. Faz uma mudança para você ver no outro dia. Você está mais dolorido do que se você tivesse treinado intensamente. Então, assim, o problema é que o corpo ele adapta e a gente precisa passar por essa progressão. Até na academia. Tem muita gente que veio aqui para desestressar, minha terapia. E fica naquela mesmo estímulo toda a vida a mesma coisinha. E assim, o exercício físico deixa de ser benéfico como deveria para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não precisa ter pressão ou ficar dolorido todas as vezes, mas ela precisa criar uma adaptação. Eu falo muito quando eu encontro pessoas na rua, que é assim, gente, a gente enjoa de tudo. Então, assim, normal, tava fazendo academia e cansei. Aí depois, não, eu jogava beach tênis, mas aí eu cansei, larguei. É normal. A gente só não tem jeito de enjoar do trabalho, do marido, do filho, da casa, porque a gente não tem opção, né? Mas, assim, vai mudando e entendendo que em cada momento você também precisa de uma coisa. Naquele momento eu preciso de algo mais para minha cabeça, porque eu estou passando por um momento difícil e tal. Mas largar o estímulo que você tem que dar, eu falo que é o que a gente não pode fazer. E é muito real esse bem-estar que o exercício físico ou a própria atividade física causa, porque como libera, né, a endorfina, a serotonina, os hormônios, todos os então hormônios. a gente realmente se sente melhor ali. Então, no emocional, no mental, no psicológico, não só no físico, às vezes a gente já vê esse benefício e acha que é o suficiente, mas não. E eu falo porque com 32 anos, eu comecei a ter problemas físicos mesmo, né? E quando eu tinha 35 e fiz uma cirurgia na coluna, todos os médicos orientavam, vá fazer um exercício físico. Então, é o que o ortopedista, o fisioterapeuta, todos os médicos que acompanham falam a primeira coisa. Olha, você está com problema na coluna, você precisa de fortalecimento muscular. Então, às vezes a gente não tem essa noção. Eu não sei se a maioria das pessoas são como a minha história, mas o que eu percebo é que desde a infância existe um estímulo e um incentivo muito grande para os meninos praticarem uma atividade física. Na minha família não era uma realidade. A gente não era incentivada, estimulada. Então hoje, você que conhece a gente, eu tive a oportunidade de conhecer a HIIT, ali a primeira HIIT.
E depois, quando você abriu a do Aldeia Mó, agora. Então, eu acompanho sua história desde 2020. E eu acho muito bonito, porque o pai do Cadu foi atleta do praia, e ali no céu ele praticava desde a natação, mas eu não sei se você conhece o sistema lá, de 2 em 2 meses eles vão trocando, então as crianças ali têm acesso a todos os esportes. Legal. Então ele vai experimentando. Cadu é uma criança que desde os 3 anos de idade, por influência do pai, de ser homem, os dois, muito mais do que qualquer outra coisa, penso eu, porque as minhas filhas, ou eu, ou as minhas irmãs, não tivemos esse mesmo incentivo. Então, ele já praticou tênis, judô, basquete, futebol, ele é aluno do Ninja, que eu já vou fazer uma propaganda aqui, porque é uma aula assim, incrível. Nós vamos colocar uns videozinhos dele aqui, porque ele ama. Então, assim, o Cadu, apesar de ser uma criança muito tranquila, ele é aquele menino do sofá, ele estuda robótica e computação. Eu vejo o incentivo da parte do pai dele. É nesse lugar, não, você também precisa praticar um esporte. Então, eu acho que às vezes também falta isso das meninas. E eu fico feliz de ver na aula ninja tantas meninas frequentando a academia aqui. Você permite, né? A ideia, você falou assim, tudo o que realmente que é assim, as famílias tinham um incentivo maior, até porque as brincadeiras de rua e tudo, elas eram predominantemente, né, do sexo masculino. A gente vê até nas próprias aulas de educação física hoje da escola, que eu até hoje atuo, elas são praticadas mais pelos meninos. As meninas sempre não estão bem ou não querem participar. Isso, essas coisas. E aí a gente tem essa dificuldade. E aí o que eu vi, e que eu tenho já uma realidade diferente, porque além de ter um incentivo dos meus pais para praticar, porque tinha a questão da bolsa de estudo, tive a experiência de participar por muitas modalidades, conhecer muitas modalidades e estímulos. Eu vi que as nossas crianças, elas estão perdendo o controle, o conhecimento do próprio corpo, por uma coisa natural, que é hoje crianças cada vez menos ativas, menos aulas de educação física, menos estímulos. Nós não temos mais clubes, como Praia Clube, outros clubes. Os esportes dentro das escolas, eles são praticamente não incentivados, são somente aulas de educação física e uma modalidade de outra brincando. Então, realmente eu vejo muito difícil para as crianças. E aí eu tive numa feira dos Estados Unidos, de máquinas, fitness e academia, e pensando o que eu ia trazer de esporte para a criança, porque como o Cadu, que é uma realidade que a gente tem, ele sempre que vai à academia, ou vai, ou com você. Desde os 3 anos ele frequenta? Desde que você começa, que você lembra lá em 2020, ele vai para o salão de musculação e quer fazer o exercício junto que vocês fazem. E aí acaba que a sala de musculação não é um ambiente seguro para a criança, por conta das placas de peso e pesos e tudo. E aí eu ficava na minha mente, o que eu vou colocar para essas crianças? Eu queria abrir uma academia kids. E aí pesquisei aparelhos para crianças e tentando achar. E aí nessa feira eu tive um contato com uma modalidade muito conhecida nos Estados Unidos, que é o Ninja, que é como para a gente uma escola de movimento. As pessoas ligam o Ninja com lutas, mas não tem nada a ver. É desenvolvimento de habilidades básicas da criança ou do adulto. Então eu falo que é uma mistura de ginástica, de movimentos ginásticos, com transpor obstáculos. Então trabalha inclusive uma parte emocional, que é a superação do próprio limite, a coragem, né? E tudo isso. Autoconfiança. Então, e aí eu vi isso assim, de uma forma muito forte lá, e aí eu fiquei apaixonada pela modalidade. E aí estou tentando ainda, dentro de uma adaptação a uma realidade local e tudo, a trazer isso para nós. Porque a inauguração da academia também da Richarla, que é o que tem o espaço, né, para Ninja, ela é muito nova. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu já fico extremamente satisfeita de você trazer ela no lugar de atividade. Por quê? Quando eu tive acesso as primeiras vezes para o espaço que você tem aqui, era no lugar de diversão. Então, como é que chegou no Brasil? O Cadu dizendo, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir no Altitude Park, eu quero ir nesse ambiente.
porque ele via aquilo como diversão. Ele foi passar um aniversário em um parque. Aquilo para ele, a cama elástica, o basquete, tudo que você oferece aqui, era num lugar de passeio, de hobby. E você traz. Eu vejo, eu acompanho, eu venho aqui com as professoras, então eu vejo o quanto estimula, incentiva. Então eu vi você colocar aquilo que para mim era algo de diversão como uma atividade, um exercício físico para ele. E a ideia foi essa, porque como lá isso já é um hábito, já é um esporte, isso é muito fácil. Só que quando você traz algo novo, para quando você ainda não tem essa cultura implantada, e aí a criança, a gente precisa trabalhar a ludicidade, é um fato, e a gente não pode tirar isso deles. O lúdico, a brincadeira, e aí a parte pedagógica é o que conta, de fato. Eu precisava entender como eu fazia eles quererem, né? Eles terem interesse por isso. E aí casou muito bem com os movimentos do parque trampolim, né? Das camas elásticas, que você ousa e abusa desses movimentos de transpor obstáculos, de salto, de piruetas, cambalhotas e tudo, num ambiente que é lúdico, e aí você casa ele com a questão de colocar tempos, circuitos, direcionar a atividade. Então, você sai, para você ver como completa muito a nossa fala anterior. A gente saiu de uma atividade física, que é ir para um parque trampolim pular, para um exercício físico, que é uma atividade sistematizada e com progressão. E aí... E vocês são tão assertivos que quando a Tainara fala assim pro Cadu, vamos fazer um parkour, pronto! Como que a criança não quer dar um salto? Eles já estão, eu falei, eles já estão entendendo. E nós vamos ter agora, fim do ano, o primeiro festivalzinho, e eu estou ansiosa para ver, porque o progresso das habilidades deles são incríveis. E, assim, isso é uma base, e aí é importante aproveitar que, com certeza, muitas mães nesse canal e tudo isso que é uma realidade, que, assim, é normal as crianças mudarem de atividade. Não quero mais natação, agora eu quero tênis, não quero tênis. Agora eu quero beach tênis, não quero mais, vou pro balé, vou pro ginástica. Agora eu quero basquete. É normal. E isso é muito normal, porque tem uma série de fatores que, assim, o professor que atende, os amigos do horário, a estrutura, a própria habilidade deles, a gente não gosta do que a gente não é bom. Eles que não têm maturidade para entender isso, quando eles não têm uma habilidade, eles já não querem mais, já perdem o interesse. E aí, se o professor aperta, então, ainda, aí dificultou. Então, é muito normal eles quererem essa mudança, e os pais precisam entender. Eu falo assim, não força. Tem a questão de, assim, nós vamos fazer um compromisso que, assim, se a mamãe pagou tantos meses, eu faço isso com a minha. Filha, então, você quer isso? Então eu vou pagar 6 meses, tá bom? Então, durante 6 meses, você vai fazer, querendo sem querer. Terminou os 6 meses, então tá bom. Agora nós vamos para outra modalidade. Porque tudo bem mudar isso, ou se você acha que tem que ir por um ano, ou, enfim, aí vai a realidade. Mas porque os esportes, eles são complementares. E o nosso objetivo de colocar os nossos filhos no esporte hoje, eu acho que ninguém aqui tem, meu filho vira atleta ou tudo, mas é ajudar na base, na formação e principalmente nos bons hábitos para a vida adulta. Você falou da disciplina, né, que é algo que a gente vê os pais cada dia mais ocupados, mais sem tempo, então a gente precisa, mesmo que for pela disciplina, né, do esporte, o esporte está nesse lugar aí. Se você quer, falando de educação mesmo, é o esporte, né? Faz uma diferença, Mônica. Vida difícil. O que eu vou fazer? Coloque ele no esporte, disciplina, gastar energia, você vê se não melhora. Mônica, aprender a ganhar e perder. Aprender a seguir ordens. Entender que você, às vezes, é mais habilidoso, mas não é o mais forte. Que você tem uma habilidade e não tem outra, e tudo bem. Ninguém é bom em tudo. Então, por isso, existem posições no esporte ou estratégias que cada um se identifica mais. Então, eu falo assim, o esporte ele tem um papel tão fundamental quanto a própria educação escolar, quanto a religião, que é aquilo desenvolve é a base de vários aspectos, independente do que ele queira fazer, formar ou ser. E dentro da minha história, né, como atleta e hoje como professor de educação física, meu objetivo, eu falo isso, é levar movimento, é transformar vidas através de movimento, porque eu vejo pessoas que eu escuto muito, não tá bem no relacionamento, e aí a pessoa tá
Sim, autoestima tá com a autoestima baixa, porque muitas vezes não está satisfeita com a sua aparência física também. E aí isso trouxe um transtorno, às vezes, no relacionamento, porque deu uma insegurança, aí deu ciúmes demais, ou, enfim, N situações. E eu falo assim, tudo começa com nós temos que fazer o certo. E todo mundo tem que cuidar de si. E o nosso corpo é a tal da tríade, né? Espírito, corpo e mente. Então, a gente precisa alimentar a nossa religião, a nossa fé, independente. Ninguém pode fazer por você, Ninguém pode. só você mesmo pode ir, né? Fazer seu exercício físico. Como ninguém pode alimentar a fé por você, eu não posso ir para a igreja ou rezar por você, que não vai funcionar para mim. Cuidar da minha saúde física é igual. Não adianta eu querer um remédio milagroso, que a gente quer os caminhos mais fáceis ou mais curtos. Também é uma escolha, praticar um exercício físico ou cuidar do espiritual é sempre uma escolha. E é o que você falou, nós temos que estar nesse lugar de autorresponsabilidade, porque existem coisas que ninguém vai poder fazer por nós. E para mim também é difícil, eu trabalho aqui dentro. Aí você pergunta, Carol, você treina todos os dias? Não. Porque, poxa, porque a mesma dificuldade que tem qualquer outra pessoa, seja aqui é apenas, né, ou cuida só dos filhos em casa, ou aqui, juiz, advogada, médica, ou eu que trabalho dentro da academia. Todos nós temos os nossos compromissos, prioridades e muitas coisas. Então não é fácil, mas a minha tentativa é toda semana. Todas as semanas eu começo a segunda dizendo, essa semana, esse horário é para isso. Aí, de repente, acontece alguma coisa e aí acaba que esse horário... Tem que ser flexível, porque mulher, normalmente, abraça realmente várias áreas. Então, tem ali a maternidade, tem não só os negócios, como tem a casa, tem o marido. Então, dentro disso tudo, é saber que a gente tem que ser flexível, mas que a gente tem que priorizar. Em algum momento, isso tem que ser pensado e colocado na agenda. E isso não tem a ver com parte financeira, eu falo muito, porque assim, hoje, poxa, nós temos tudo acessível. E mesmo para quem, não é uma academia, custa R$100, mas ainda assim é caro. Ótimo. Tem praça, time de vôlei, atividades, hoje, por exemplo, a prefeitura. Nós temos várias escolas que a gente faz aulas de vôlei para funcionários, para mães de alunos, e que é totalmente gratuito. Então, assim, busca, se a pessoa quer, ela tem que buscar. E definitivamente não é uma questão financeira, isso eu falo porque a gente vai para balada e gasta, às vezes, no final de semana o que pagaria aqui na academia no mês. Mas não, a gente prefere beber, sair, fazer outras coisas, ao invés de priorizar realmente a atividade. É isso mesmo, prioridade. É isso aí. E é sobre isso, assim. A pessoa prefere gastar com remédio do que gastar com investimento na atividade física. Às vezes tem um remédio que a pessoa toma que custa que também o que pagaria na academia. Sim. Então a gente sabe que não é uma questão financeira. Sim, dietinhas milagrosas que a gente compra com arrasta aqui, e aí segue fulano e tal. E aí, outra coisa muito importante, eu gosto de falar sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para várias pessoas, que é assim, isso é saúde, isso é corpo humano, nós somos diferentes, o que funciona para você não funciona para mim. Então tenham muito cuidado com as coisas prontas, ou com, nossa, minha amiga emagreceu correndo 10 quilômetros todo dia. Então, eu que quero emagrecer, eu vou começar a correr e vou correr 10 quilômetros todo dia. Aí a pessoa que não tem um histórico no esporte, começa a correr, logo arruma uma lesão no joelho, na coluna, e aí, além de não poder fazer aquilo, agora não pode fazer nada, porque agora tem que gastar dinheiro tratando aquela dor que está incomodando. Não funciona para todo mundo. Eu vou dar um exemplo, que é um remedinho que está na moda, que a gente toma na balada, a gente toma para trabalhar, a gente toma aí no dia a dia, porque ele é para tratar o TDAH. E eu, como tenho, eu tomo ele, para mim funciona super, eu fico excelente. Mas aí eu vejo amigas que fazem uso dele de forma recreativa, não da forma correta, e para elas causa o efeito inverso. Enquanto para mim eu vejo benefícios na concentração, eu vejo que elas passam muito mal, porque aí às vezes tomam para trabalhar, para manter concentração no corporativo empresarial, ou tomam
realmente de recreação ali na balada. E esse remédio, ele faz mal para quem não tem a necessidade. Além do que remédios igual esse, geralmente, né, são tarja preta e tudo, e eles causam uma dependência. E aí, assim, geralmente, se a pessoa não tem uma... Até porque mesmo quem tem a prescrição, ele te traz benefícios por um lado, mas com certeza, em outras coisas, você sabe, provavelmente são mais benefícios do que efeitos colaterais, porque senão você não usaria. Mas tem. Só que vale a pena porque você tem mais benefícios. E muitas vezes as pessoas usam, e aí, de forma errada, e aí o que acontece é que elas não estão preparadas para os efeitos colaterais. E aí elas começam a reclamar de outros problemas. Ah, né, assim, fiquei doida, fiquei com hiperfoco, fiquei passando mal. Os efeitos colaterais são realmente exagerados. Então, a pessoa precisa entender que nada é 100% perfeito, nada tem só benefício. Então, tudo precisa ser dosado. E que as pessoas são diferentes. São diferentes. Tem que entender, né, qual é a sua necessidade. Vai priorizar realmente. Outra questão foi a nutrição. A minha amiga fez um protocolo de alimentação e ela tem uma disfunção, então ela não pode consumir uma série de coisas. E aí quando ela fez o protocolo correto da alimentação, ela falou, nossa, eu durmo melhor, eu consigo ficar mais ativa. Então é todo esse cuidado, esse cuidado que é só a gente que pode ter, né? No que a gente vai escolher consumir ou no que a gente vai escolher de exercício físico, se vai ser sedentário ou não. Mas você estava me contando também que você tem um evento. Eu queria que você contasse um pouquinho, que você vai como treinadora. É que eu falo assim, eu sempre vivi o esporte em todas as suas essências, né? E eu gosto muito disso. As pessoas me perguntam muito assim, Carol, por que você ainda dá aula? E eu falo, eu fiquei 4 meses sem dar aula e assim, tirou o meu brilho. Eu não acordava com a mesma alegria. Eu não acordava com a mesma alegria. Eu gosto de gestão, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar à frente das academias. Mas assim, dar aula, eu gosto muito mais. Que impressionante te ver realmente no salão personal. Eu gosto muito mais de dar aula. Porque a Carol tá aqui no salão. As pessoas ficam assim, mas você não pode. E aí eu falo assim, todo mundo gosta de palpitar na vida alheia, né? Todo mundo gosta de dar um pitaco, mas é aquela história, o que funciona para um não funciona para outro. E aí existe uma série de coisas para serem analisadas. Tudo bem, talvez se eu dedicasse mais tempo, talvez, né, tivesse mais resultados enquanto gestora, mas eu não estava feliz. O que adianta eu ter mais resultados se eu não estou fazendo, não estou feliz? Eu perdi ali o meu feeling, o meu contato. Então, de nada vale. Eu passei um tempo até engraçado, eu relato isso, que teve um dia que eu acordei e falei pro meu marido assim, Guilherme, eu não vejo mais objetivo em nada disso. Eu só penso em vender tudo e voltar da aula e trabalhar para alguém. Não era pelo dinheiro. A motivação era outra. E a história das academias começaram dessa forma. Não foi pensando no lucro e dar dinheiro, foi uma loucura, uma aventura empresarial, né? Eu queria resolver o meu problema, ter um lugar para atender as minhas alunas. Eu só queria isso. Se alguém falasse, tá aqui, eu vou abrir, eu ia falar, ótimo, resolvido. Mas, né, eu analisei vários cenários e nada dava certo. Eu falei, ótimo, então eu vou abrir o meu estúdio, que era o dinheiro que eu tinha, era um estúdiozinho. Eu tinha 120 mil reais, eu já contei essa história numa outra oportunidade. E aí, eu procurei um lugar que fosse perto da casa das minhas alunas, e na época eu tinha 36 alunos, e aí tinham seus maridos também, que treinavam, então estavam ali, né, na situação, e aí eu posicionei num lugar perto a elas, e uma forma que fosse ali fácil. Quem trabalhava? Meu marido, meu irmão, o meu pai, que fazia manutenção, era assim, familiar. Só que aí vem tudo que a gente faz com amor, dá certo. Por isso que a gente tem que avaliar isso, que tem coisas que a gente faz por dinheiro, claro, mas tem coisas que a gente precisa fazer por amor. E eu sou uma privilegiada, agradecido a Deus, que tem a oportunidade de fazer coisas por amor, outras que são mais rentáveis, e mudar a vida de pessoas e, né, gerar emprego e poder incentivar outras pessoas. Então eu falo que, poxa, que bom que Deus me proporcionou tudo isso, mas
estar hoje, né? Eu passei no concurso em 2010, não imaginava abrir academia alguma, nada disso. E fui abrir academia em 2019, 9 anos depois. E aí, eu sou funcionário da prefeitura e tenho a minha história do judô. E quando eu passei no concurso, eu fiz concurso para professora de judô no município. E aí, passei aí 10 anos dando aula de judô nas escolas. Então, eu sempre dei aula de judô. E aí, depois, com o crescimento das academias, difícil conseguir manter ainda, né, conciliar tudo isso. E aí eu acabei me afastando um pouquinho do cenário competitivo do judô e acompanhar ali. Mas aí já tem 2 anos que eu sou convocada pelo Estado para ir como técnica de judô dos alunos classificados do Tocantins, das meninas, né, das mulheres. Então eu vou como técnica de judô feminino nos jogos, né, da juventude, que são os jogos de 15 a 17 anos, nacionais. Esse ano vai ser em João Pessoa. E assim, quando eu tô lá e eu acompanho isso me remete à minha história. Porque eu tenho certificados até hoje de jogos da juventude que eu participei como atleta. Então me remete tudo ali. E aí, quando eu tenho a oportunidade de conversar com aquelas meninas que estão ali em formação, 15, 16 anos, até naquela parte que é namoro, balada, esporte, aquele negócio, elas não sabem o que elas vão querer ser. Eu falo muito assim a minha experiência. Eu falo, olha, vocês estão aqui por algum motivo. O esporte trouxe vocês para cá. Utilizem desses conhecimentos como uma ferramenta. E é uma profissão que não é para todos também, né? Porque se elas foram convocadas, elas têm uma habilidade diferencial dos outros. Já tem uma história no esporte. Vamos usar isso, né, de uma forma. Porque às vezes para elas que não têm essa visão, essa maturidade, não tem essa percepção, esse discernimento. Você dizer, você é boa, invista nisso, é algo que desperta realmente o start nela, que ela não tem essa percepção. Ela não tem condição de, sozinha, chegar nesse lugar. Ela precisa realmente de uma mentora, de uma treinadora, de alguém ali, nesse lugar de incentivo, de inspiração. Até quando vi a sua história, você ter começado no judô, chegar onde você chegou, sem inspiração para elas. Eu acho incrível a sua história. Não é a primeira, nem vai ser a última vez que eu vou te chamar para um bate-papo, porque eu acompanho, sim, desde 2020, todo esse crescimento. Então, eu vejo na prática, até por frequentar academia, por treinar aqui, e eu acho muito bonito esse movimento que você faz de trazer toda a família. Então, onde você abre uma salinha na primeira academia para receber as crianças e os pais poderem treinar, mas essa criança ficar segura no ambiente seguro, não no salão. Ou quando você abre a segunda unidade e quer colocar um exercício físico para essa criança. Ver o Cadu hoje com 8 anos e já tão pertencente ao universo do esporte, ver ele, o pai dele treinando e esse incentivo, eu acho que é o caminho. Fico feliz de ver outras meninas que não foi a minha realidade, não foi o que eu não incentivei as minhas filhas da mesma forma que eu incentivo ele, porque foi muito mais uma inspiração que veio do pai, do histórico dele enquanto homem, mas eu gostaria de ter feito isso por elas. Então eu acho incrível ver meninas, é como se eu visse as minhas filhas ali, eu podia ter feito isso, né? E hoje muitas mães podem fazer, já é uma realidade. Ter um local seguro como esse, que traz tanto benefício, que traz tanto incentivo para essas crianças, é de uma importância, né, para uma mãe, a gente que é mãe, assim, enquanto sociedade, enquanto educadora, enquanto formadora de opinião. Mônica, isso é tão importante porque você vê que são hábitos. E as nossas escolhas, é aquele ditado que o exemplo arrasta, né? Então, é um fato. Eu, em todas as áreas, eu falo assim, eu gosto de pôr a mão na massa. Na obra, eu estava aqui. Eu pus a mão na massa. Porque falar é muito fácil. O papel, ele aceita tudo. A teoria, ele é linda. A gente já sabe que a prática, ela tem suas dificuldades, né, seus desafios. E que essa prática, dar esses caminhos
para que a coisa de fato aconteça, sair da zona do planejamento e ir para a zona da ação, é o que eu vejo que as pessoas precisam. Elas sabem que o exercício é importante. Ah, não, eu quero, eu sei que eu preciso, eu vou. Mas sabe aquele estágio que é você levantar e falar assim, vai ser hoje, vai ser esse horário, eu vou viabilizar isso? É isso. Essa ação é que a gente precisa começar a pensar. Parar de ter só as coisas de, eu devia fazer isso. Nossa, eu precisava ter um momento para mim. Por que não você não começa a agir? O mundo virtual, que a pandemia nos trouxe essa realidade muito, a gente escuta muito, a gente absorve muito, a gente lê muito, escuta muito e vê muito. Só que isso de nada serve se a gente não transformar em ação, porque só quem pode agir é você. O conhecimento, a gente sempre quer estudar algo mais, a gente quer fazer, né? A gente investe muito ali no intelectual e nunca chega a hora se sente pronto o suficiente para executar. É isso. E para os filhos é isso, porque o exemplo arrasta e o que eu vejo é que, você vê, o pai do Cadu tinha essa prática, que eu tenho certeza que o Cadu vai ser um adulto e vai passar isso para os filhos. Os filhos dele vão crescer vendo ele ir para a academia, e isso vai se tornar natural. Não vai ser algo assim que vai ter que ser transformado em um hábito, porque esse hábito vai ser implantado de agora, desde criança. Como já é para o próprio Cadu, né? Como já é para ele. E você vê quando ele chega aqui, ele já tem isso, ele vive isso desde a autoridade que não tinha, né? E ele estava ali, ele praticava muito ativo. Então, nós precisamos fazer isso também pelos nossos filhos. Se nós podemos fazer pelos nossos pais ainda, que é dar exemplos. Hoje, a minha mãe treina aqui todos os dias, 6 da manhã, né? E assim, a disciplina dela é algo que é admirável para mim. E eu incentivo sempre que eu posso. Hoje mesmo ela falou, eu falei assim, mãe, domingo vamos para aula de meditação na academia? E ela assim, sério? Eu, vamos, mãe. E aí ela, então vamos. Porque assim, eu vejo que tem hora que, né, a vida ela passa em vários setores, e a gente precisa, às vezes, focar também em autoconhecimento. E aí, eu, quando comecei a fazer terapia no começo do ano, eu sou muito agitada, e aí o meu psicólogo falava para mim assim, você precisa conseguir esvaziar sua mente. Se você está aqui comigo agora, é aqui, para de pensar no resto. E eu falava, como é que faz isso? Pelo amor de Deus. E aí ele falou para mim, aulas de meditação. E aí, aula de meditação, pensei, vou nada. E aí, por isso eu trouxe isso para a IT. Porque eu quis colocar a aula de meditação, é inclusa nos planos dos alunos, para que eles possam ter essa vivência, uma coisa que a gente já não tem na nossa cultura. E é isso que eu ia dizer, dentro dos planos da HIT, é bom que você experimenta tudo. Então, desde a dança, que é algo incrível, fantástico. Para o bem-estar. Sim. Então, eu acho que essa oportunidade que você vai experimentando o boxe, você vai experimentando a dança, respiração, meditação, yoga, tudo que você oferece tem benefícios de forma sistêmica. É que eu penso, pra você ver, por que meditação? Porque eu vi que realmente, assim, nós, nesse dia digitado, nessas coisas, temos essa dificuldade. Eu preciso focar agora aqui, deu 18 horas, agora eu sou do meu filho. Esqueço o meu problema, o meu trabalho, eu sou do meu filho. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou da minha filha, eu estou presente aqui, de corpo presente, mas a minha mente, o dedinho no celular ou a ligação, não está ali. E às vezes eles estão falando com a gente não está vendo. Porque você está no automático, trabalhando e acelerado, e com tantas funções, e se a gente não respira e desliga, é isso. Às vezes eu até falo, não, Cadu, quando você quiser falar, coloca a mão na minha mãe. Porque tem hora que ele fala e eu tô em outro universo, eu não tô ouvindo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem. E aí, eu sou muito da prática, eu te falei, eu sou muito assim, de ação, executora mesmo. E aí, eu pensei, quando eu penso em HIIT, penso em academia, eu penso em espaço, ou quando às vezes eu troco ideia, eu jogo beach tênis, e aí eu troco ideia lá com o gestor do beach tênis e com professores, e eu sempre levo isso, eu falo assim, vamos pensar no que funciona, no que precisa, para a nossa realidade do dia a dia, que é algo que casa. Então, é essa sim que eu acho que é a nossa contribuição, para os nossos filhos, de estar ativo. Para a sociedade. Para a gente poder se policiar disso. Tentei uma, não deu certo, tentei duas, não deu certo, adapto. O que não dá é para a gente desistir e se entregar para algo que a gente sabe que não é o ideal.
porque as consequências vão vir, e aí depois não adianta a gente querer corrigir o que está lá atrás, porque assim, é mais trabalhoso corrigir do que construir, né? Então, eu acho que enquanto atividade física, exercício, enquanto professora, né? Muito mais fácil. é isso que a gente precisa fazer. Estimular, buscar, achar um tempo, priorizar, que é o que você falou, Não, que essa é uma dificuldade das eu pessoas. aprendi bem no físio. Durante o tratamento da coluna que eu comentei, o meu físio dizia: você tinha uma postura errada, mas a partir de agora, de forma consciente, você corrige. Porque às vezes a gente está no automático e você não percebe, mas a partir do momento que você tem consciência daquilo, você corrige. Você dá um passo atrás. A gente precisa estar em estado de alerta, né? Opa, peraí. Eu preciso acordar, despertar. É o despertar mesmo. E a própria consciência corporal. Hoje, o que a gente mais pega em academia, que eu gosto muito de participar da prescrição de treino e tudo, são alunos que, por falta de consciência corporal ou de não prática durante ali, né, sua adolescência, infância, adolescência e início de vida adulta, eles vêm com lesões de má postura ou de esforços repetitivos devido à sua profissão, e aí já vem com essa lesão. E assim, nada pior do que sentir dor nessa vida. Eu acho que a primeira coisa que você quer é parar de sentir dor. E aí, a gente precisa entender que se eu faço isso preventivamente, isso é muito melhor. Depois que existe a lesão, igual você já tem isso. Você não tem cura essa lesão. Você faz uma cirurgia para sair da dor, da crise ou tal, mas assim, já sabe que é um ponto fraco. E você consegue fortalecer e melhorar. Mas será sempre um ponto fraco, um ponto de cuidado. Então, Você começa na infância, né? Trabalhar aí no preventivo é muito... Provavelmente você não tenha isso ou retarde isso muito. Hoje, cada vez, a nossa estimativa de vida é maior, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo quer, e é o que o mundo inteiro fala, e as redes sociais, tudo que você abre e prega é o quê? Bem-estar. A gente quer viver bem até a velhice, né? Por longos anos. Ainda quer viver até os 150 anos. Exato. Não depender dos outros, não dar trabalho, viver com saúde, ver os nossos netos. Então, a gente precisa plantar a sementinha, começar agora. Eu falo, se quem não começou é com 40, 40. A gente sempre tá atrasado. Eu falo assim, é com 40. Porque se você não começar agora, vai ser com 41, 2, 3, 1 hora. Se você começar com 1 ano, com 2 anos de idade, na infância, quanto antes você começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar. Não é tarde. Nunca é tarde. E busca, passa e acha algo. Eu falo que existe o que a gente precisa e o que a gente gosta. A pessoa está com uma lesão, você fez fisioterapia, você fez feliz? Não. Ninguém gosta, fisioterapia é chato. Me dói. Mas assim, você precisava, você tinha que fazer, querendo ou não querendo, você tinha que fazer. Você não vai falar assim, eu vou porque eu quero. Não, eu vou porque eu preciso. Mas aí você pode escolher atividades também que é porque você gosta. Eu gosto de fazer dança. Eu sei que não me fortalece, mas faz bem para minha cabeça, para o meu espírito, para o meu corpo, eu me sinto bem, é um grupo que me faz bem, que eu gosto daquela turma e vira social. Então, ótimo, busque o que você precisa e o que você gosta mas também. Eu tenho até um caso do Dr. Marcel, seu aluno, e ele é meu conterrâneo. Então, eu ia no consultório e eu falava, e quantas vezes você treina nessa semana? Eu falava, eu treinei, eu fui 5 vezes para academia. O que você fez? Eu dancei 3 dias e outro dia eu fiz isso, aquilo, outro. Não. Quero saber quantas vezes você fez fortalecimento muscular. Você pode ir outros dias se você quiser, fazer a firula que você quiser, que te faça bem emocional, mas você precisa fazer fortalecimento muscular. Então, é entender que a gente tem o que gosta e o que precisa. Eu falo muito isso aqui quando o aluno chega, quando eu vou conversar com os professores, eu falo para os professores. Primeiro você vai perguntar o que ele gosta. Aí você vai fazer a avaliação ou conversar com ele, aí você, profissional, vai entender o que ele precisa. Aí o seu segredo, a sua missão, é conseguir casar um pouco do que ele gosta com o que ele precisa. Se você conseguir isso, aí esse cara vai estar feliz, satisfeito. Porque assim, também fazer só ali a obrigação, chega uma hora que a gente cansa. E o dia que você não está bem, você
Então, eu falo muito assim, as academias hoje buscam isso. Poxa, toda academia tem uma aula de alguma coisa também. E de... Por quê? Ah, caminhar com a minha amiga me faz bem, porque eu desabafo. É uma terapia, é a minha terapia. Ótimo, continue. Mas não é porque você caminha com a sua amiga batendo papo todos os dias que isso substitui o exercício físico, a musculação, o fortalecimento, porque aquilo já não te causa mais adaptação. Você não está tendo uma adaptação do seu corpo. Não está trazendo os benefícios e as prevenções que o exercício físico deveria trazer. Então, assim, une. Alguns dias você faz o que você precisa, outros dias organiza para fazer o que você gosta, porque aí você vai ver sentido realmente em frequentar o lugar. 30 minutos por dia, coloque ali o horário na agenda mesmo, né? Esse horário é meu, é de autocuidado, é pensando no longo prazo, na velhice, que for, né? Pensando assim, eu admiro, eu vejo assim, os atletas idosos na terceira idade, as pessoas que com um preparo físico muito maior que o meu, eu falo, gente, eu quero ser esse idoso. Nossa, por que eu, né? Não trabalho para isso. Mônica, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro, dentro de uma academia, para eu entender o funcionamento de uma academia grande, de uma academia clube, uma academia que tinha muitas modalidades, para eu poder ver como é que eu ia gerir isso aqui, né? E me posicionar mediante essa operação. E como eu sou muito prática, eu quis ir para dentro e ficar lá dentro. E eu ficava, tinha dias 8, outros dias 10 horas por dia lá dentro. E aí, teve dia que eu vivia aquática, teve dia que eu vivia atividade de criança, musculação, aulas coletivas eu experimentei todas. E aí, assim, vivia aquilo mesmo. Ali, eu fiz um intensivão. E aí, eu fiquei muito admirada. O quanto mulheres, e eu vou dar um exemplo de mulheres, porque é o que mais me chamou a atenção, porque a gente se espelha na gente, de 50 mais, mas assim, numa disposição, num cuidado, num autocuidado, num preparo físico e muscular, que eu ficava assim, uau. Aí eu ficava pensando, será que é porque cidade praiana? Meu Deus. Você quer ficar bonita de biquíni? Será que é por conta disso? Não, mas eu fiquei assim, muito admirada da intensidade da aula que elas faziam mesmo. E a galera, assim, não é aquele negócio, eu ia pra academia. Eu falava assim, você via pelo semblante, pela prática, que não é assim, ó, eu pago a academia e eu vou à academia de vez em quando. Não, ela faz a academia. Ela tá ali, aí... Eu fiquei muito impressionada e eu falei assim, e a minha mãe é assim, é uma cinquentona que, puxa vida, de tirar o chapéu. Quem conhece, toda vez brinca comigo e fala assim, Carol, você tem uma missão. Se você chegar com a idade dela, desse jeito, você tá feita. É o desafio. Feita. Eu vou convidar todo mundo para acompanhar as redes sociais da HIIT. Eu vou deixar o @ da HIIT Academia, mas também o da Carol, porque eu quero acompanhar o evento. Gosto do esporte, gosto do judô. Gosto mais ainda quando fala que é feminino. Eu tenho, assim, uma quedinha ali. Eu puxo o saco se for para assistir um jogo, tem que ser feminino. Tudo eu levo muito... Nós mulheres temos desafios a mais. Eu vejo que nessa briga pela igualdade, nós já ficamos desiguais porque, assim, o papel de ser mãe e de ser o equilíbrio da relação também, quando se há um relacionamento, ele é muito mais nosso. Só que a força que a mulher também tem é algo que, assim, acho que só Deus para explicar. Porque por isso ele nos deu a maternidade. Falando em Cadu, olha, quem chegou para brilhantar, o meu atleta... Sabe que a gente está gravando? Vamos dar um oi para todo mundo do canal. O meu atleta... Estilosa, é o Cadu atleta. Isso mesmo. Então, assim, nós, quanto mães, mulheres, a gente tem essa missão. Então, assim, eu também admiro mais. Quando eu vejo um grande gestor, um grande empresário, um grande líder, ou personal mesmo, na outra área, ou professor, a gente admira, claro. Mas quando a gente vê uma mulher, a gente admira mais. Porque a gente sabe que o caminho, ele tem umas dificuldades a mais. Pelo que você falou, a maternidade, ela sobrecarrega mais a mulher.
própria gestão do lar e da relação amorosa. Olha, assim, vou te contar que eu não te contei essa, mas que é tão... exemplifica muito isso, que quando eu tive a minha filha, eu era apenas personal e tinha o meu concurso. Só que, assim, o meu concurso, como servidor público, é um valor, né, assim, de servidor público, né? Não dá para grandes luxos e etc. E aí, eu sempre dei muitas aulas de personal. E aí, quando eu trabalhei, a minha bolsa estourou dentro da academia. Eu estava dando aula e a bolsa estourou. E aí, eu terminei a minha aula, dei outra aula que estava marcada, e aí eu fui para a maternidade. E aí, eu cheguei na maternidade e eu só pensava o dia que eu ia voltar a dar aula. Por quê? Porque eu era provedora do meu lar. A maior renda era minha. A maioria das mulheres brasileiras. Muitas hoje, né? Não todas, mas muitas têm essa função de ser a provedora, o arreio, né? Da família e quem tem a maior renda ou banca ali. A gente sabe que... Então, assim, eu tinha esse papel e aí eu me preocupava muito com, assim, meu Deus, eu não posso ter nenhuma complicação do pós-parto, porque eu preciso voltar logo e etc. E aí eu tive parto cesárea. Mas não consegui amamentar muito tempo, porque eu já tinha feito cirurgias de mama e etc. E aí, eu, logo com essa preocupação também, voltei a trabalhar com 7 dias. 7 dias, eu tava fazendo as contas aqui. Quantos meses a Carol levou? Aí 7 dias. 7 dias. 7 dias eu voltei da aula e levava a Maíra comigo. Porque não tinha, assim, minha mãe trabalha, não tinha grandes suportes, a família do pai sempre deu muito suporte, mas mãe é mãe, vem aí o papel de mãe, até a nossa própria responsabilidade, a gente tem esse negócio de eu tenho que ver, Mas eu quero cuidar. O amor também que é liberado junto com o nascimento da criança. Exatamente. Não é à toa. E aí, depois disso, eu estava no outro papel, eu fui presidente do Conselho de Educação Física aqui, aí naquele época eu estava presidente. E aí, em 10 dias, eu já tive que viajar para reuniões, etc. E levava ela comigo. E assim, era missão, que é o que eu falo assim, por isso os desafios de mulher. Porque assim, eu sozinha, menina pequena, carrega carrinho e bolsa. Aí vai pra reunião, o menino chora. Aí pede licença. Essa é a realidade. E assim, só que assim, gente, a gente não pode adaptar tudo. E aí, existem pessoas, eu falo que foram presentes de Deus, que aparecem também para ajudar e que você fala, uau, mas isso só acontece porque você deu o primeiro passo. Foi o quê? Não, eu vou voltar à minha rotina porque eu preciso, porque eu não vou ficar aqui me vitimizando de que eu fui mãe, eu não posso, então o pai que se vire, ele vai ter que dar um... Não, é um desafio. A não ser que seja algo físico, eu tivesse com dor ou algo assim, ou uma recomendação médica, mas não tinha. Estava liberado, então vamos para ação, porque o universo conspira a favor também de quem quer o bem, tem um motivo a mais e quem age. E a academia foi um desses motivos, eu falo assim, que algo sem planejamento, sem nada, e aqui estamos. Tem dado certo, deu certo, tem dado certo, mas que foi uma aventura. Eu conto a história para empresários, eles falam assim, pelo amor de Deus, você era louca, maluca. Eu te conheci em um evento na academia, você abrindo portas para outras mulheres, uma rede de mulheres empreendedoras para contar a sua história. E eu já fiquei admirada. E é nesse lugar que eu te falo que você inspira a gente mesmo. Porque naquela palestra que você estava contando, compartilhando a sua história, e isso já deve ter uns 3 anos, o quanto você já caminhou a mais depois daquele primeiro, né? Oportunidade que eu pude ouvir essa história. Eu vejo esse desafio de você se superar a cada dia, inspirar cada dia mais mulheres nesse lugar. E é por isso que eu não vou cansar de convidar você para produzir conteúdo, para inspirar outras mães, outras mulheres no empreendedorismo, na educação ou na maternidade, em todas essas áreas. Você tem uma vivência muito rica, porque essa execução, esse lugar seu de agir, de fazer acontecer, é o que nos motiva. Eu vou te agradecer, Carol. Muito, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Eu quero ter muito conteúdo seu, assim, falando de
saúde física, trazer educação, trazer na infância também, maternidade ali, o quanto é importante a sua mãe, você e aí a filha também vir esse legado do esforço. Então a gente precisa falar Sim. muito sobre isso, motivar outras mulheres nesse lugar, né, de inspiração. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, eu que agradeço. Agradeço quem está aí escutando e dizer que, assim, que eu possa ajudar, inspirar e, se precisar, pegar na mão, eu pego também. É dessas mesmo. Sou mesmo, ajudo, pego na mão, como é que eu vou te ajudar, ou deixa eu ver como é que eu... Enfim, eu sempre incentivo para a pessoa buscar mudança. Então, obrigada para quem está aí, quem está escutando, quer trazer poder. Muito obrigada a vocês que nos dão audiência, para vocês que a gente traz conteúdo de qualidade, cada dia mulheres mais inspiradoras. Vou pedir novamente, se inscrevam no canal, ative as notificações, mas já compartilhe essa entrevista com aquela amiga sua que está precisando de um incentivo para a academia, né? E vem com a Rit. Obrigada, gente. Beijo, até semana que vem.